A princípio, mantive durante longos capítulos o segredo da escrita deste livro. Quando fui descoberto e revelei que andava a escrever um romance, o entusiasmo, quer dos amigos, dos colegas de trabalho e até da família, foi enorme. Todos quiseram ler o livro e assim foi. Logo que terminei, não esta versão, mas uma outra que se chama apenas Segredo, dei a possibilidade de o lerem. Na elaboração e descrição de determinadas cenas deste livro, tive a ajuda da minha grande amiga Sofia Soares, que me elucidou de determinadas vivências da juventude que eu não dominava. O porquê e a razão da escolha do título Segredo e o Mar, eu começo por escrever o livro baseado no segredo que tem tudo descobrir de uma pessoa amiga que a mesma nunca o chegou a revelar. Sempre que falava com ela e rodeava o assunto, iam surgindo ideias para novos enredos do livro. Quando achei que eu próprio poderia dar vida ao enigma que envolvia o segredo dessa tal pessoa, dei a empreitada como dedicada e jamais parei de o escrever. A primeira versão deste livro guarda como homenagem às pessoas, minhas amigas, que me apoiaram, criticaram e incentivaram a escrever cada vez mais. Daí a minha promessa de editar esta nova versão e de, num futuro próximo, apresentar nova obra já iniciada. O mar, com toda aquela imensão de água e guardador de enormes segredos, representa também para mim a força, a bravura e a liberdade. O mar representa um mistério para além do seu infinito horizonte. Eis a razão por que associei o segredo ao mar. Construir um romance era um desejo que há muito tempo residia no meu pensamento. Esse desejo revelou-se ainda na minha adolescência, quando pela primeira vez escrevi um simples romance chamado Herói. Diria que é uma espécie de ensaio. Escrever um romance é como se estivesse a viver por algum tempo outra vida. Ou seja, passa-se a viver um mundo ficcionado, paralelo a uma vida real. Umas vezes como escritor, outras vezes encarnando qualquer uma das personagens desse enredo. A relação entre escritor e personagem, por vezes, torna-se conflituosa, porque o escritor cria o romance baseando-se em factos que viveu ou conheceu no seu mundo real, ao passo que a personagem, tendo adquirido uma vida própria no romance, tem tendência a seguir um destino por vezes desconhecido e contraditório. É então que nesses momentos o escritor sente que o seu romance tem alma, deixando-se conduzir pela fluidez da sua escrita. E este romance em si, o Segredo e o Mar, embora baseado na ficção, tem por base pequenas histórias locais e experiências que um certo dia ouvi de alguém e que me sensibilizou, a ponto de agrupar essas vivências numa história, como se fosse a construção de um puzzle. As nossas sensibilidades, gostos, desânimos e outros são projetados nas personagens que vamos criando ao longo da história do romance. Não é fácil dar por concluído a elaboração de um romance. Por vezes surgem conflitos entre escritor e personagem do livro, que poderá dificultar ou condicionar a finalização desse romance. Sempre me deixei conduzir pelo enredo. Eu não sou apenas o escritor que escreve o enredo, mas envolvo-me na história, fazendo parte dela ao sabor do destino que as personagens vão criando. Por isso, sempre que revejo a história do romance, o enredo e o seu final ficam alterados. Eu muitas vezes fico surpreendido com o desempenho de algumas personagens que determinam o final da história. É lógico que o escritor, como ser superior, ou uma espécie de Deus menor, se assim se pode chamar, tem sempre o dom de determinar o fim do enredo, quando acha que a mensagem que se quer transmitir ficou devidamente consolidada. Foi a construção
elaboração deste livro teve a ver mais com o seu início, com uma conversa que eu tive nas chamadas novas tecnologias, no Messenger. Falava muitas vezes com uma amiga, uma determinada pessoa, e a determinada altura senti que a vontade de escrever surgiu. Essa mulher, indiretamente, e sem que se tenha apercebido de tal, ao afirmar a história da minha vida, dava um livro, fez com que eu iniciasse a escrita desse romance. Foi um longo período de sonhos e vivências que aconteceram durante a escrita desse romance que jamais esquecerei. Escrever para mim tornou-se uma necessidade sentimental. Preciso de viver uma segunda vida virtual, em paralelo com a vida real. Ter a necessidade de transmitir a alguém os meus sonhos. Sim, porque escrever um romance é um grito de alerta para a necessidade de tentar tornar reais os meus sonhos. Gosto de ler bons livros. A literatura portuguesa sempre me fascinou em detrimento de escritores estrangeiros. Ultimamente, o chamado romance histórico tem sido o preferido e o mais lido. O gosto pela leitura, diria que quase nasceu comigo. Lembro na fase da minha adolescência e juventude ter perdido noites inteiras a devorar livros. Ainda hoje não consigo adormecer sem que, nesse dia, tenha lido algumas páginas do livro que repousa na mesinha de cabeceira. É como se fosse uma necessidade vital. Sempre tive um sonho na minha vida, ser escritor. Mas para o ser tinha que saber o que deveria escrever. Daí a pergunta que muitas vezes faço: que vontade nasceu primeiro? A vontade de ser escritor ou a de escrever? Eu acho que primeiro nasceu a ideia, a vontade de querer contar uma história. Mas ter ideias, muitas ideias, sem saber como as transmitir pela escrita, torna-se inútil. Então é nesse momento que o pretenso escritor ensaia a arte de escrever e vai aperfeiçoando-o cada vez mais, como se estivesse a esculpir uma obra de arte. Foi assim que me iniciei no mundo de contador de histórias. Sim, porque eu considero-me um contador de histórias. A princípio, senti que o que verdadeiramente gostava de transmitir ao leitor não estava a ser bem elaborado da minha parte. Comecei a ser cada vez mais exigente para comigo mesmo, a ponto de achar que necessitava de uma formação complementar na arte de escrever. Por isso resolvi, e após ter esta idade, frequentar um curso de licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos, na Universidade Aberta, como forma de adquirir e cimentar mais conhecimentos nas áreas da literatura, para apoiar a decisão de exercer de uma forma séria a escrita de novos romances. Falando propriamente dito neste romance, é a realidade e a escrita, as minhas ideias, os meus sonhos, os momentos que eu vivi quando encarnava uma das personagens, vivendo e sofrendo ao mesmo tempo, como escritor e como personagem, todos os momentos narrados na história, dentro de determinados locais, espaço-temporais, isto já é uma realidade no romance. Quanto à ficção, é toda a estrutura narrativa em que o romance nasce, cresce e finda. A existência de paralelismos ou coincidências com a vida real de alguém poderá ter servido apenas de base para a criação de um argumento narrativo meramente ficcional, isto é, nunca real.